Boa tarde. Vamos iniciar a nossa live que está programada para hoje às 14h20. Uma live falando sobre o 13º e sobre planejamento financeiro. Quando se fala em planejamento financeiro, normalmente as pessoas têm uma certa resistência ao planejamento. Mas essa resistência normalmente é em função não da falta de recursos para planejar, não da falta de dinheiro para planejar. Normalmente a resistência ao planejamento é porque você tem resistência a deixar de gastar. Então, quando se fala em planejamento, é como se você estivesse restringindo a disponibilidade financeira, você estivesse proibindo de gastar, e é o contrário. É quando você pode gastar, mas gastar de forma eficiente. E hoje nós trazemos aqui a questão, por exemplo, do 13º, né? Nós estamos chegando ao final do ano e nós queremos falar um pouco sobre o planejamento do 13º. Por quê? A gente vê sempre ao final do ano, as pessoas recebem o 13º, mas elas não procuram planejar como gastar. O que é que elas fazem? Elas contraem mais dívida com o 13º, esquecendo que janeiro não tem 13º, esquecendo que o 13º é uma vez no ano. Então elas pegam o 13º e aí dirige-se à loja e começa a comprar a prazo. E durante o ano ela vai ficar com uma situação complicada. Por quê? Porque ao invés dela sanar as dívidas que ela tinha, ela contraiu mais dívida. E aí janeiro vem IPTU, vem matrícula de carro, vem uma série de gastos durante o primeiro trimestre que você não tem no restante do ano. E o 13º poderia ser uma saída para que você tivesse um ano mais confortável. É claro que todo planejamento é um caminho que a gente planeja percorrer. E como nesse ano de 2020 nós planejamos muita coisa, mas precisamos tomar outra direção, porque alguns problemas aconteceram. Assim também é na vida financeira, nada é definitivo. Tudo que você planeja, ele é passível de mudança. Então, quando se recebe o 13º, o que seria ideal? O que é que você pensa em fazer com o seu 13º? Como nós aqui não temos como discutir a questão, a gente vai trazer algumas situações e trazer aqui alguns passos que você poderia dar. Por exemplo, se você tem dívidas atrasadas, está pagando juro, o ideal é que você, ao invés de contrair outras dívidas, você sanasse as dívidas que você tem. Você deixaria de pagar juro. No ano seguinte, você iria entrar mais leve, porque você iria entrar sem dívida, né? E muitas vezes você está pagando juros abusivos, né? Juros de empréstimos. Você pode até negociar essa dívida e pagar com juros bem baixos, né? Não é simplesmente chegar lá e pagar, é negociar a dívida, se é que você tem, né? Em segundo lugar, se você não tem dívida, né? Mas todo mundo planeja no final do ano fazer uma ceia de Natal, planeja receber a família, planeja aqueles presentes. O que você deve fazer, né? Você pode fazer a sua ceia de Natal, só que você tem que pensar o seguinte: quanto eu tenho para fazer a ceia de Natal? Com o 13º, eu consigo fazer a ceia de Natal, comprar os presentes de Natal? Se eu consigo, ótimo.
Se eu não consigo, por que não fazer uma ceia de Natal partilhada, já que essa ceia normalmente é para a família? Você vai receber a família, faz partilhada. Se você vai comprar presente, não dá para comprar para todo mundo, porque você não faz o amigo secreto dentro da família, lógico, com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você gostaria de estar ao seu lado, com as pessoas que você quer receber na sua casa e que são seus amigos, parentes, né? Porque o que constrange em participar de amigo secreto é que muitas vezes a gente é forçado a participar de amigo secreto, por exemplo, em uma empresa grande, onde você participa com pessoas que você não tem afinidade. E aí você diz, eu não gosto de participar de amigo secreto. Lógico, você não sabe quem vai tirar, você vai tirar alguém que você não tem afinidade, e aí você fica sem saber nem o que dizer. Mas dentro da família, isso é uma coisa muito normal, muito boa, né, de se fazer. Então, procurar gastar aquilo que você tem e não contrair dívidas. Né? Por quê? Porque você precisa estar satisfeito com o trabalho que você faz. Você precisa ter satisfação com o que você faz. Não é simplesmente por fazer. Por que é que muitas vezes a gente não gosta de trabalhar? Por que é que muitas vezes a gente não gosta do trabalho que faz? Porque você trabalha o tempo todo e você não se planeja para gastar o que você ganha. E aí você gasta de forma ineficiente, você gasta até antes de receber. Quando recebe é só entregar, e aí qual o prazer que você tem em trabalhar? Então muitas pessoas se encontram desestimuladas para trabalhar em função dessa situação de não planejar como gastar. Eu vou planejar o quê? Eu ganho tão pouco. Quanto menos você ganha, mais necessidade você tem de planejamento. Quem ganha muito precisa planejar também. Mas você que ganha pouco, eu que ganho pouco, nós que ganhamos pouco, nós precisamos planejar para que a gente não se endivide de forma que não possa pagar, porque dívida é aquela maior do que o que você ganha. Quando você tem dívida dentro dos parâmetros que você ganha, que o que você ganha dá para pagar, você não tem dívida, você tem compromisso. Agora, quando você contrai dívidas que todo o dinheiro que você ganha, você não consegue pagar, você fica dando, como a gente chama, um pedaço aqui e um pedaço acolá, então você tem dívidas. E essas dívidas é o que lhe traz desconforto. E muitas vezes você não percebe e fica mais ansioso e contrai mais dívidas. Então, recebeu o 13º, tem dívidas que não dá para pagar com o seu salário, procure pagar com o 13º e não contrair mais dívida, né? Vai fazer a sua ceia de Natal, ótimo, todo mundo quer fazer. Veja, para não contrair dívida, faça a sua ceia de Natal, compre os presentes ou compre o presente e faça o amigo secreto. Se você tem amigos e tem parentes que gostam de você, eles sabem a sua situação. Aqueles que não sabem é porque não se preocupam com você, então você não precisa estar preocupado com eles, né? Então, depois, se o seu salário, você não é suficiente, você não está devendo, dá para você fazer a sua ceia de Natal, comprar os presentes do final do ano, que é isso que você quer, se é que você quer. Então, pegou o 13º, ele vai sobrar, não vá contrair mais dívida. Volto a afirmar, porque a mania é de contrair mais dívida. Eu vou na loja, compro um celular, uma geladeira, uma televisão, sei lá o que, e aí divido em 10 prestações e dou a entrada com o 13º. Nos 9 meses seguintes, eu não recebo mais 13º. Então, vou tirar de onde? Do meu salário. Então, vou comprometer a minha feira, a minha roupa, o meu calçado, a farmácia, o médico. Estou comprometendo
essa situação. Então, faça uma aplicação com o seu 13º. Dependendo do valor que você ganha, aí cada um vai fazer o seu planejamento, lógico. Planeje comprar a sua moto. Você não está precisando do 13º, porque você recebe 12 meses. 13º já está dizendo, é o 13º mês do ano. Aquilo ali, se você não teve nenhum imprevisto durante o ano, era para ele estar sobrando. Então aplique a metade, aplique ele todo e planeje comprar a sua moto, o seu carro, né? Fazer um investimento de longo prazo. Por que não? Se você ganha um salário mínimo e você aplicar esse salário mínimo todo ano, em 5 anos você compra, você dá entrada numa moto e dá para você pagar as prestações suave, né? Diferente de você dar a entrada em uma moto e ficar pagando metade do seu salário. Aí você não tem condição de pagar. Aí é outra história, né? Então, a importância do planejamento é essa, é trazer satisfação. Não vá fazer aplicação para ficar sacrificado, para juntar dinheiro e deixar de fazer aquilo que você queria, deixar de fazer a ceia de Natal para aplicar o dinheiro e ficar constrangido e ficar se sentindo mal porque não fez. Não é isso que eu estou dizendo. Você pegar o seu salário, não compra roupa, não compra calçado, não faz a ceia de Natal, não dá aquele presente e fica lá se sentindo mal. Não, o dinheiro é para trazer uma coisa que a gente precisa, que é exatamente se sentir bem. Então, como é que eu me sinto bem? Eu só acredito que ninguém se sente bem devendo. Então, se você vai contrair dívida, você naquele momento pode até se sentir bem, mas vai passar o resto do ano se sentindo mal. Então, planeje como você vai gastar o seu 13º, né? E aquelas pessoas que dizem, eu não tenho 13º, eu tenho uma microempresa, eu tenho um microempreendedor individual, eu sou autônomo, eu não tenho 13º. Então não tenho que planejar com 13º. Tem sim. O seu 13º, você deve planejar em janeiro. Aliás, em dezembro. A partir de janeiro, você tirar 1/12 daquilo que você ganha. Porque se você tem uma microempresa e você tira R$ 1.200 todo mês para as suas despesas, daqueles 1.200, tire 1/12, tire R$ 100 e deposite. Ao final do ano, você está tirando os mesmos 1.200 e tem 1.200 lá, que é o seu 13º salário, que você vai gastar ou que você vai continuar com ele lá aplicado. Aí é uma decisão sua, mas você tem como ter, todo mundo tem como ter o seu 13º. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar o nosso dízimo quando recebe o salário, quando recebe o prolabore. Quem tem empresa tem que fazer isso. Quem tem emprego tem que fazer isso. Por quê? Porque é a forma de satisfação, de reconhecimento seu pelo trabalho que você presta, pelo trabalho que você faz. Se você não tem essa satisfação de dizer, eu tenho todo mês R$ 100, se eu tenho todo mês R$ 50, pode ser R$ 1 por dia, pode ser 30. E aí ao final do ano você tem R$ 360. Você tem a satisfação de dizer que tem aquele dinheiro, que com aquele dinheiro você vai comprar determinado objeto que você queria. Então isso é uma forma de satisfação. O que eu volto a repetir, o que muitas pessoas não gostam de trabalhar é exatamente por isso, porque eles não sabem o que fazer. Gastam antes de receber, né? E aí você diz, não, mas eu não tenho como planejar isso, eu não tenho como tirar isso porque eu ganho muito pouco. E quando você estava desempregado, e quando você não tinha o microempreendedor, e quando você não tinha a microempresa, e quando você não ganhava nada, como era que você comia? Como era que você vestia?
como era que você comprava um remédio? Então você tem como tirar. Se você ganhar R$100, você tem como tirar R$10 para economizar. Todo mundo que se planeja, ele tem. Agora o problema é que a gente ganha 10 e quer gastar 110. Aí a gente nunca consegue. Por quê? Porque se você ganha 100 e gasta 110, no mês seguinte você não tem como pagar a sua dívida. Todo mês sua dívida cresce R$10. E ao final do ano, você vai dever 120 e continua recebendo só os 100. Nunca você vai sair da dívida. Então é preciso atentar para a necessidade de se planejar. E a necessidade de se planejar, ela não vem quando eu ganhar bem. Quando o meu salário melhorar, quando a minha empresa faturar mais, não. Ela nunca vai faturar mais, seu salário nunca vai melhorar, porque você vai estar sempre insatisfeito na empresa e produzindo mal, não vai aumentar o faturamento da sua empresa, você não vai ser promovido, você não vai receber aumento porque você está insatisfeito. E você trabalhando insatisfeito, você não produz. E você não produzindo, você não vai melhorar nem o seu salário, nem o seu prolabore, nem o faturamento da sua empresa. Você vai continuar, se continuar na mesma situação, se continuar, se não piorar. Por quê? Quando você não produz, quando você não está satisfeito com o seu trabalho, a tendência é que você não faça bem feito e acaba você perdendo ele. Assim como na sua empresa. Quando você está insatisfeito, você não aumenta suas vendas, você não diminui os seus gastos, você continua gastando mais e a sua empresa, a tendência é fechar. Então, atente para essa situação e veja a importância do planejamento financeiro na sua vida. Não para você acumular dinheiro, mas para que você tenha satisfação com o que você faz. Então, aproveite esse momento em que vai receber o 13º, planeje como vai gastá-lo, não contraia mais dívidas. Se tiver dívidas, procure sanar com ele. Se não tiver, procure aplicar alguma coisa dele e procure, a partir do 13º, planejar o seu 2021. Essa é a sugestão que eu quero deixar hoje aqui em relação ao planejamento financeiro, começando pelo seu 13º, porque 2021 nós não planejamos em janeiro, nós planejamos agora de novembro para dezembro. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós pretendemos? Aí nós planejamos agora. E aí vamos esperar o que acontece. Como disse no início, 2020, tivemos que fazer uma série de mudanças, uma série de adaptações naquilo que nós planejamos em 2019 para 2020. Em função de quê? Em função de algo que nós nunca imaginamos na vida, que foi a Covid-19, que foi o coronavírus, que tirou a gente de toda a rotina e tivemos que planejar não só a nossa vida financeira, mas a nossa vida diária. Né? Tivemos que mudar de rota, assim como pode acontecer em 2021. Mas pelo menos nós sabemos o que nós vamos mudar, porque nós tínhamos planejado. Se a gente não planeja, se nós não buscamos pelo menos organizar o que a gente pretende para o ano seguinte, quando acontecer algo diferente, a gente não tem o que mudar, porque nada estava planejado. Então, vai mudar o quê? Nada. Precisamos saber o que mudar, como e como melhorar a nossa satisfação em relação não só ao trabalho, mas em relação à nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Então, eu quero agradecer a todos aqui que participaram, aos que estiveram presentes e dizer que nós estamos aqui dispostos a colaborar com todos. É só entrar no nosso canal, deixar aqui a sua sugestão e nós vamos procurar fazer algumas lives, né? Dentro desse contexto,
a gente precisava analisar uma coisa que a gente nem imagina na correria do nosso dia a dia, que é como nós estamos vivendo hoje, não depois da pandemia, mas mesmo antes da pandemia. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? O que é que nós estamos fazendo para melhorar a nossa vida? Ou se nós estamos apenas passando por ela sem perceber, né? E qual é a resposta? Eu não tenho que planejar. Eu ganho pouco, estou esperando melhorar. Não melhora enquanto você não tiver um planejamento, porque planejamento é uma direção dizendo aonde você quer chegar. E aí, se você sabe onde quer chegar, você vai traçar o caminho que você vai percorrer para poder chegar. Não tem como você sair daqui para Recife sem pensar no caminho que você tem que percorrer. Então, não tem como você melhorar de vida sem você saber aonde você quer chegar, para que você possa traçar o caminho que você quer percorrer, certo? Então, vou deixar aqui mais uma vez essa mensagem e dizer que estamos sempre aqui prontos para conversar, para dialogar, para trocar ideias. Venha à nossa rede social, venha através do nosso Instagram, dê sugestões que nós vamos trazer o tema para você. Então, muito obrigado e até a próxima live.